Você se sente usado nas suas relações? Maquiavel te explica por quê. Muita gente romantiza a ideia de poder. Acredita que ele corrompe, que é sujo, que só gente má busca poder. Mas Maquiavel, no século XVI, já sacava que o poder é, antes de tudo, uma força neutra, que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. O problema não é o poder em si, mas a forma como você lida com ele e como permite que os outros o usem com você. Normalmente, a gente entrega o poder de bandeja. Queremos ser boazinhos, evitar conflitos, agradar todo mundo. E aí, quando vemos, estamos sendo manipulados, usados, descartados. Maquiavel não diz para você virar um monstro, mas para entender as engrenagens do poder. Para saber quem está blefando, quem está sendo sincero e, principalmente, para conhecer o seu próprio valor. Não se trata de dominar os outros, mas de não ser dominado. De usar sua influência com sabedoria, para construir relações mais equilibradas e honestas. E aí, pronto para assumir o controle da sua vida? Se essa ideia te ajudou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Lembre-se, o poder está nas suas mãos. Mas vamos aprofundar um pouco mais essa questão do poder e de como, sutilmente, ele se manifesta em nossos relacionamentos. Porque, veja bem, não se trata apenas de grandes esquemas de dominação, de chefes tiranos ou de políticos corruptos. O poder está presente nas pequenas coisas, nas dinâmicas do dia a dia, nas conversas, nas negociações, nas expectativas que criamos uns sobre os outros. E é justamente aí, nesses detalhes, que reside o perigo de nos sentirmos usados. Já parou para pensar em quantas vezes você cedeu a algo que não queria só para evitar um conflito? Ou quantas vezes se sentiu obrigado a fazer um favor, mesmo estando sobrecarregado, por medo de decepcionar alguém? Essas são pequenas concessões que, somadas, podem nos colocar em uma posição de vulnerabilidade, onde nos sentimos explorados e desvalorizados. Maquiavel, com sua visão pragmática e desiludida da natureza humana, nos alerta para essa realidade. Ele não prega a maldade, a crueldade ou a manipulação desenfreada. Pelo contrário, ele nos convida a observar o mundo com olhos mais atentos, a identificar as estratégias de poder que estão em jogo e a nos proteger delas. E a principal forma de fazer isso, segundo ele, é conhecendo a nós mesmos, nossos valores, nossos limites e nossos objetivos. Quando sabemos quem somos e o que queremos, fica mais fácil dizer não, impor limites e defender nossos interesses. Não se trata de ser egoísta ou individualista, mas de ter clareza sobre o que é importante para nós e de não permitir que os outros nos usem para alcançar seus próprios fins. É uma questão de autorrespeito e de autoconfiança. E como podemos desenvolver essa autoconfiança? Começando por questionar nossas próprias crenças e padrões de comportamento. Muitas vezes, agimos de forma submissa ou complacente porque internalizamos mensagens que nos dizem que devemos agradar a todos, evitar conflitos a qualquer custo e colocar as necessidades dos outros acima das nossas. Essas mensagens podem vir da nossa família, da nossa cultura ou da nossa religião, e podem estar tão arraigadas em nós que nem percebemos o quanto elas nos limitam. É preciso romper com esses padrões, desafiar essas crenças e construir uma nova narrativa sobre nós mesmos. Uma narrativa que nos empodere, que nos valorize e que nos permita ser autênticos e assertivos em nossos relacionamentos. E isso não acontece da noite para o dia. É um processo gradual, que exige autoconhecimento, reflexão e prática constante. Comece observando suas interações com os outros. Preste atenção em como você se sente, em quais são suas reações, em quais são seus pensamentos. Identifique as situações em que você se sente usado, manipulado ou desvalorizado. E questione-se: por que isso acontece? O que você pode fazer para mudar essa dinâmica? Quais são os limites que você precisa impor? Não tenha medo de dizer não, de expressar suas opiniões, de defender seus interesses. Lembre-se de que você tem o direito de ser respeitado, de ser valorizado e de ter suas necessidades atendidas. E não se sinta culpado por isso. A culpa é uma ferramenta poderosa de manipulação, que muitas vezes é usada para nos manter em uma posição de submissão. Maquiavel nos ensina que o poder não é algo que se conquista pela força, mas sim pela astúcia, pela inteligência e pela capacidade de compreender as motivações dos outros. Ele nos mostra que, para não sermos dominados, precisamos conhecer as regras do jogo e aprender a jogá-lo a nosso favor. E isso não significa ser cruel ou desonesto, mas sim ser estratégico e assertivo. Significa saber identificar as pessoas que querem nos usar, as situações que nos colocam em risco e as armadilhas que nos espreitam. Significa ter a coragem de nos afastar de relacionamentos tóxicos, de denunciar injustiças e de defender nossos direitos. Significa, acima de tudo, ter a consciência de que somos responsáveis pela nossa própria felicidade e que não podemos esperar que os outros nos deem o que precisamos.
O poder está em nossas mãos, mas é preciso saber usá-lo com sabedoria e discernimento. Não para dominar os outros, mas para nos proteger de sermos dominados. Não para manipular os outros, mas para construir relacionamentos mais autênticos e honestos. Não para acumular riqueza ou fama, mas para viver uma vida mais plena e significativa. E lembre-se, o autoconhecimento é a chave para o poder. Quanto mais você se conhece, mais você se fortalece e mais você se torna capaz de influenciar o mundo ao seu redor. Invista em você, em seu desenvolvimento pessoal, em sua saúde mental e emocional. Leia livros, faça cursos, converse com pessoas que te inspiram, busque terapia se precisar. O importante é nunca parar de aprender e de evoluir. Porque a vida é uma jornada de constante transformação, e o poder está em nossas mãos para moldar o nosso destino. Não deixe que os outros decidam por você, não se deixe levar pelas circunstâncias, não se entregue ao desespero. Assuma o controle da sua vida e construa o futuro que você deseja. E lembre-se sempre das palavras de Maquiavel: é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Não porque o medo seja mais importante do que o amor, mas porque o medo é um instrumento de poder que pode nos proteger de sermos explorados e manipulados. Mas não se engane, o medo não é a única forma de exercer o poder. A gentileza, a compaixão, a generosidade e a empatia também são formas de poder. Quando somos gentis com os outros, criamos laços de confiança e reciprocidade. Quando somos compassivos, ajudamos a aliviar o sofrimento alheio e a construir um mundo mais justo e igualitário. Quando somos generosos, compartilhamos nossos recursos e talentos com aqueles que precisam. E quando somos empáticos, nos colocamos no lugar do outro e compreendemos suas necessidades e seus sentimentos. Essas são qualidades que nos tornam mais humanos, mais conectados e mais poderosos. Porque o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em servi-los. Não está em acumular riquezas, mas em compartilhar. Não está em buscar a fama, mas em deixar um legado. E não está em ter razão, mas em amar. Então, da próxima vez que você se sentir usado em suas relações, lembre-se de Maquiavel e de suas lições sobre o poder. Mas lembre-se também de que o poder não é um fim em si mesmo, mas um meio para alcançar um bem maior. E que o bem maior é a felicidade, a liberdade e a realização de todos os seres humanos. Vamos refletir um pouco mais sobre essa questão da manipulação e do poder nos relacionamentos. É crucial entender que a manipulação nem sempre é óbvia. Às vezes, ela se disfarça de cuidado, de preocupação, de conselho. Alguém pode estar te manipulando ao te dizer o que você deve fazer, como deve se sentir, o que deve pensar. A sutileza reside na forma como a pessoa apresenta suas opiniões, quase sempre como se fossem para o seu próprio bem. Mas, no fundo, o objetivo é controlar suas ações e decisões. Imagine a seguinte situação: um amigo te convence a investir em um negócio que, no fundo, só beneficia ele. Ele usa argumentos como: você precisa aproveitar essa oportunidade, é a chance da sua vida, confia em mim, eu nunca te enganaria. A pressão emocional é grande, e você, com medo de perder a oportunidade ou de decepcionar o amigo, acaba cedendo. No final, o negócio não dá certo, e você perde dinheiro. Sentiu o gosto amargo da manipulação? E não pense que isso acontece apenas em grandes negócios ou em situações extremas. A manipulação está presente no dia a dia, nas pequenas escolhas que fazemos. Desde a vendedora que te convence a comprar um produto que você não precisa até o familiar que te faz sentir culpado por não passar o feriado com ele. Em cada uma dessas situações, alguém está tentando exercer poder sobre você, influenciar suas decisões e controlar seu comportamento. A chave para se proteger da manipulação é desenvolver o senso crítico e autoconfiança. Não aceite tudo o que te dizem como verdade absoluta. Questione, duvide, pesquise, busque outras opiniões. E, acima de tudo, confie em sua intuição. Se algo te parece errado, se você se sente desconfortável ou pressionado, não ignore esses sinais. Eles podem ser um alerta de que você está sendo manipulado. Outro ponto importante é aprender a dizer não. Muitas vezes, cedemos à manipulação por medo de desagradar, de perder a amizade ou de sermos julgados. Mas é preciso entender que dizer não é um direito seu, e que você não precisa se justificar por isso. Se algo não te faz bem, se você não quer fazer algo, simplesmente diga não. Seja firme, assertivo e não se deixe intimidar pela pressão dos outros. Maquiavel nos ensina que a política é uma arte da persuasão, da negociação e da manipulação. Os governantes precisam usar de todas as ferramentas disponíveis para alcançar seus objetivos e manter o poder. E, muitas vezes, isso significa manipular a opinião pública, controlar a informação e usar a força quando necessário. Mas, como cidadãos, não podemos ser ingênuos e acreditar em tudo o que nos dizem.
precisamos estar atentos, questionar as informações e defender nossos interesses. É fundamental desenvolvermos uma postura crítica em relação ao discurso político, identificando as estratégias de manipulação e os interesses que estão por trás das mensagens. Precisamos analisar as informações de diferentes fontes, questionar as narrativas dominantes e formar nossas próprias opiniões. Somente assim poderemos exercer nossa cidadania de forma consciente e participar ativamente da construção de uma sociedade mais justa e democrática. Ainda sobre a questão do poder e sua manifestação nos relacionamentos, vale a pena explorarmos o conceito de contrato psicológico. Esse contrato, implícito ou explícito, define as expectativas e obrigações de cada parte em uma relação. Quando esse contrato é quebrado, surge a sensação de injustiça, de traição e, consequentemente, de que estamos sendo usados. Por exemplo, em um relacionamento amoroso, pode haver um contrato psicológico de fidelidade, de apoio mútuo e de respeito. Se um dos parceiros trai o outro, ele quebra esse contrato e gera uma crise na relação. Da mesma forma, em um ambiente de trabalho, pode haver um contrato psicológico de reconhecimento, de oportunidades de crescimento e de remuneração justa. Se a empresa não cumpre com essas expectativas, os funcionários se sentem desvalorizados e desmotivados. O problema é que, muitas vezes, esse contrato psicológico não é claro e definido. As expectativas são subentendidas, as obrigações não são explicitadas, e com o tempo, as partes começam a ter visões diferentes sobre o que foi combinado. É aí que surgem os conflitos, as frustrações e a sensação de que estamos sendo explorados. Para evitar esse tipo de problema, é fundamental que as partes envolvidas em um relacionamento, seja ele amoroso, profissional ou familiar, conversem abertamente sobre suas expectativas, seus desejos e suas necessidades. É preciso explicitar o contrato psicológico, definir as regras do jogo e garantir que todos estejam na mesma página. Somente assim será possível construir relações mais sólidas, transparentes e saudáveis. E não se esqueça, o poder da comunicação é fundamental para evitar mal-entendidos e conflitos. Aprenda a expressar suas opiniões de forma clara e assertiva, a ouvir atentamente o que os outros têm a dizer e a negociar soluções que atendam aos interesses de todas as partes. A comunicação é a ferramenta mais poderosa que temos para construir relacionamentos baseados na confiança, no respeito e na reciprocidade. No contexto das redes sociais, a manipulação e o exercício do poder ganham novas dimensões. As plataformas digitais se tornaram um campo fértil para a disseminação de notícias falsas, de discursos de ódio e de campanhas de desinformação. E, muitas vezes, somos manipulados sem nem percebermos, influenciados por algoritmos que moldam nossas opiniões e direcionam nossos comportamentos. As redes sociais também são um espaço de comparação constante, onde somos bombardados com imagens de vidas perfeitas, de corpos esculturais e de sucessos estrondosos. Essa comparação pode gerar sentimentos de inveja, de frustração e de inadequação, nos levando a buscar a aprovação dos outros e a nos moldar aos padrões impostos pela sociedade. Para se proteger da manipulação nas redes sociais, é fundamental desenvolver o senso crítico e a capacidade de verificar as informações que recebemos. Não acredite em tudo que você vê, questione as fontes, busque outras opiniões e não compartilhe notícias sem antes confirmar sua veracidade. Além disso, é importante cultivar a autoconfiança e a autoestima, valorizando suas qualidades e conquistas e não se deixando levar pela pressão da comparação. Lembre-se de que as redes sociais são apenas uma pequena parte da realidade, e que a vida real é muito mais complexa e interessante do que as imagens que vemos nas telas. Desconecte-se de vez em quando. Passe mais tempo com as pessoas que você ama, pratique atividades que te dão prazer e invista em seu desenvolvimento pessoal. Somente assim você poderá se libertar da manipulação e viver uma vida mais autêntica e feliz. E para finalizar, gostaria de reforçar a importância de cultivarmos a empatia e a compaixão em nossos relacionamentos. O poder não deve ser usado para dominar ou manipular os outros, mas sim para servi-los, para ajudá-los a crescer e a se desenvolver. Quando nos colocamos no lugar do outro, quando compreendemos suas necessidades e seus sentimentos, somos capazes de construir relações mais profundas, significativas e transformadoras. Seja gentil, seja generoso, seja compassivo. Ajude aqueles que precisam, compartilhe seus recursos e talentos e faça a diferença no mundo. Lembre-se de que o verdadeiro poder está em amar, em servir e em construir um futuro melhor para todos. E que, no final das contas, o que realmente importa é o legado que deixamos e o impacto que causamos na vida das pessoas. Adentrando um pouco mais na seara do autoconhecimento, torna-se vital reconhecer os nossos próprios gatilhos emocionais. Quais situações, palavras ou comportamentos alheios disparam em nós reações intensas de raiva, tristeza, medo ou ansiedade? Ao identificarmos esses gatilhos, podemos nos preparar para lidar com eles de forma mais consciente e evitar que nos dominem.
Por exemplo, se você sabe que se sente irritado quando alguém critica o seu trabalho, pode desenvolver estratégias para lidar com essa situação de forma mais assertiva. Em vez de reagir impulsivamente com raiva, você pode respirar fundo, ouvir atentamente a crítica e responder de forma calma e construtiva. Isso não significa que você precisa concordar com a crítica, mas sim que você pode escolher como reagir a ela. Outra ferramenta poderosa para se proteger da manipulação é a prática da atenção plena, ou mindfulness. Essa prática consiste em prestar atenção ao momento presente, sem julgamento, observando seus pensamentos,